Ei, diga comigo, ultra espiritualidade. Meu Deus. Ultra espiritualidade. Como que funciona isso? Ela não caminha, ela flutua na igreja. Quando ela te cumprimenta, ela não te dá mão, ela te dá 3 dedos só. Ela está em outro patamar. A primeira frase que sai da boca dela, Deus me mostrou. Deus falou comigo. 24 horas, Deus me mostrou, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Ela vai comer um pão de queijo, Deus mostrou que eu tenho que comer um pão de queijo. Ela é tão espiritual. Você vai na pizzaria assim, Deus mostrou que a gente tem que comer essa pizza. Tudo, irmão, não sai essa 24 horas. Deus me mostrou. E tudo que você falar para ela, ela já sabia. Eu já dei essa aula antes. Deus já me revelou isso antes. O pastor está pregando a maior revelação que ele nunca pregou. Ele falou assim, nossa, mesma coisa Deus falou comigo ontem. Olha que incrível. Exatamente ontem Deus me falou essa revelação do apóstolo. Por quê? Porque ela não pode ficar abaixo do apóstolo. Então, do teu lado, ela tem que, eu estou junto com o apóstolo, eu estou no mesmo nível com o apóstolo, eu estou acima do apóstolo, eu ando sobre uma nuvem. E ela te conta umas histórias. Não, um dia eu fiquei 40 dias de jejum. Você fala, meu Deus, que pessoa espiritual. E ela vai te contando um dia, um anjo apareceu para mim na minha casa. Um dia eu fui arrebatado no 3º céu. Você fica, conta mais. Não, um dia eu fui no inferno e eu peguei o diabo pela garganta. Você fala assim, meu Deus, você é um ser iluminado. Aqui não acontece isso, né, irmão? Quem já viu gente assim? É o próprio Satanás dentro da igreja, essa pessoa. Porque o que ela está te fazendo? Ela está te manipulando para quê? Para conseguir poder, conseguir o seu coração. Ela é mais espiritual que o pastor. E quando que ela ataca? Pergunta apóstolo. Quando ela ataca? Quando ela diz assim para você, vamos orar pelo pastor. Senti no meu coração de orar pelo pastor. Ela não disse nada. Ela não é rebelde. Mas ela ensinou o quê? Que ela está na posição de orar pelo pastor e o pastor tem alguma coisa errada. Aí você fala, ai, vamos, né? Ela, não vou falar nada para não pecar. É o Satanás! E você está fazendo uma aliança com o demônio. Já passou na família? Já passou. Já levou gente? Já destruiu. Já destruiu. Mas ninguém vai te destruir, porque hoje você vai saber como cortar a cabeça dessa Jezabel. Como que ela justifica a sua vida falida, a sua vida arrebentada? Porque essas pessoas são falidas em todas as áreas dela. Só que elas têm um nível de espiritualidade altíssima. Então, como ela justifica? Eu tenho tantas guerras espirituais que o diabo destruiu minha família, destruiu meu dinheiro, destruiu minha casa, destruiu tudo que eu tenho. Aí você fala, faz sentido. Faz sentido que você não tem mais marido. Faz sentido que teus filhos estejam todos no mundo. Faz sentido que você não tem dinheiro. Faz sentido que você é. Por que ela não parou em igreja nenhuma? Porque ela é perseguida onde ela vai. Então ela se faz de vítima. Ela é o quê? Perseguida. Ninguém entende o meu ministério. Que é o meu ministério? Se eu for falar para o apóstolo, ele não vai entender. Porque é tão elevado, é tanto de outro nível. Eu estou acima dos querubins, a um tal nível. E você fica lá, abobado, vendo aquela pessoa falar. Sério? Imagina, ela vai no céu e vai no inferno, irmão. Você já viu gente que vai no céu e vai no inferno?
Tem gente que fala, eu fui arrebatado 8 dias no céu. Você fala, o apóstolo nunca foi arrebatado nem meia hora. Está vendo o nível de poder que essa pessoa tem? E tudo que acontece, Deus já tinha revelado para ela. O irmão saiu da igreja, Deus já tinha me revelado. Choveu, Deus já tinha me revelado que ia chover. Prefeito ganhou, eu já sabia que o prefeito ia ganhar. Ela é, irmão, um semideus na terra. Quem está entendendo? Mas aí, para você nunca mais cair nisso, pergunta se é uma pessoa honrada. Pergunta se é uma pessoa que tem fruto. Pergunta se é uma pessoa que governa a sua casa. Pergunta se o que ela faz é por amor. Pergunta quem é o pastor dela. Quem que ungiu essa pessoa? A gente estava lá na Cruzada de Milagres. Chegou uma mulher lá. O Samuel, que canta aqui na igreja. Chegou uma mulher lá. Falou, Marão, tu és profeta. Por que ela foi no cara que estava no púlpito? Mais fácil, né? Pois não, irmã. Ai, Deus vai te levantar, não sei o que. Ela, irmã, espera um pouquinho. Quem é você? Interrompeu a profecia dela. Quem é você? Aí ela, não, eu sou a irmã fulano de tal. Apóstola. Ele, opa, forte. Quem te convidou aqui? Não, eu cheguei agora. Depois do que tinha acabado a cruzada já. Ele falou assim, qual que é a sua igreja? Ela, não tem igreja, eu sou de Jesus. Quem é seu pastor? Não tem o pastor, meu pastor é Jesus Cristo. Quem te ungiu? O próprio Deus do céu. Pode perguntar, o Samuel vai contar para vocês essa história. Ele falou assim, então não precisa falar mais nada, que eu não quero ouvir nada que a senhora tem para falar para mim. Aí ela começou a engasgar e foi embora. Por quê? Porque ele já fez a Exousia School, já estudou com a gente, e ele não cai na mão de falso profeta. Amém? Uma vez eu fui convidado para uma reunião de empresários. Eu achei tão chique, irmão. Foi num lugar que tem avião, como é que chama? Um hangar. Falei, nossa, vou convidar para um hangar. Sabe onde que é um hangar? Um galpão onde estaciona avião lá dentro. Falei, gente, que chique. Aí me convidaram. Cheguei lá, fizeram uma reunião, tinha um churrasco. O dono dos aviões estava lá, me convidaram. E aí chegou uma Land Rover, linda. E desceu um empresário com um homem. E ele falou assim, pastor, quero te apresentar o profeta fulano de tal. Eu falei, amém, Deus abençoe. E ele vem toda semana aqui, pastor. Hoje a gente queria te convidar também. Eu nunca tinha ido. Esse homem que estava indo lá, ia toda semana. Aí era uma reunião de empresário para falar de Jesus e tinha esse homem lá. Rapaz, esse homem, quando deu hora a palavra para ele, ele começou. Eu vi 7 demônios sobre a sua cabeça. Eu vi 8 por cima e por baixo. Eu falei, não para mim, ele foi falando para os empresários. Os empresários começaram a ficar tudo com o coração assim. Eu fiquei ruim, irmão, aquele dia. Falei, meu Deus. Só que eu era convidado, né? Dei uma palavra lá de Jesus. Vim embora, mas eu não conseguia dormir, irmão, de tão mal. Esse homem tinha uma igreja em Camboriú. Ele era pastor de uma igreja, tinha mais de 200, 300 pessoas na igreja dele. Só tinha Land Rover, só os carrão na porta da igreja. Ele está preso agora porque ele é estuprador. Está no jornal aí, você pode pesquisar na internet. Ele está preso porque ele é estuprador de criança. Mas os empresários de Balneário Camboriú estavam andando com ele para cima e para baixo. Um amigo meu, empresário, que estava lá, levou ele para dormir na casa dele, com criança dentro de casa. Pastor, como que ele fazia? Como que ele enganava? Ele tinha uma igreja grande em Camboriú. Como que ele enganava tanta gente? Manipulação. Ele era o que subia nos montes para orar por todo mundo, quebrar as maldições de todo mundo. Ele dava profecia mirabolante. E ele tinha uma ultra espiritualidade que ele andava numa nuvem. Ele nunca estava aqui. Tudo Deus falava. Deus falou, Deus revelou. Deus falou, Deus revelou. Agora eu fico perguntando, essas 300 pessoas que estavam indo na igreja dele, onde que estão hoje? Quer saber de igreja? Por quê? Porque conheceram uma nota falsa.
Imagina que coisa terrível. Ninguém fez essa pergunta para ele. Eu fiz depois, para um amigo meu que me convidou lá. Eu falei, quem que é o pastor dele? Não tinha pastor. Quem ungiu ele? Ninguém sabia. Quem sabia o histórico dele? Ninguém sabia de onde aquele homem veio. Ninguém sabia a casa dele como estava governada. E eu não estou te falando, difamando ele, porque está na notícia, ele está preso hoje, está lá preso. Não estou difamando ninguém. Estou contando um fato. E agora? Você vai cair na mão de falso profeta? Queridos, agora eu quero ler outro texto para vocês, muito importante, para a gente colocar fundamento na família do reino, já que estamos no culto profético. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, ou outra tradução diz, profetizem 2 ou 3 pessoas. E os outros fazem o quê? Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar. Diga comigo, todos podemos profetizar. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que a profecia faz? Consola, por causa do amor. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... Isso é muito importante. Diga comigo, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. 33. Porque Deus não é Deus senão de paz, como em todas as igrejas dos... Então, eu quero pegar algumas coisas desse texto para a gente alinhar aqui com vocês. Primeiro, profetizam e os outros julguem. Diga comigo, toda profecia precisa ser julgada. Agora, você percebeu que eu não coloquei aqui que falso profeta é quem dá a falsa profecia? Me pergunte, por quê, pastor? É óbvio que o falso profeta também vai dar falsa profecia. Mas essa não é a maior característica do falso profeta. Porque um verdadeiro profeta algum dia pode errar também. Por quê, pastor? Porque todo mundo é humano e ele tinha amor? Tinha. Ele estava com o coração puro? Estava. E ele errou? Errou. Porque pode acontecer. Então, o que a Bíblia não diz para julgar o profeta, é para julgar o que? A profecia. Você só vai julgar o profeta baseado o quê? No histórico dele, no caráter dele, na família dele, amém? Mas vamos supor que um dos líderes aqui da igreja te dá uma profecia e você não vê que é uma profecia que deu errado. Nós não vamos considerar aquela pessoa um falso profeta, porque todo o histórico dela é de um homem de Deus, uma mulher séria, um homem sério. Aquele dia, aquela pessoa errou. Fez sentido para vocês? Então preste atenção. Na família do reino, toda profecia de direcionamento para a sua vida tem que ser julgada pelos líderes dessa igreja. Então, se você está aqui hoje e você vai profetizar na vida de alguém uma palavra de direcionamento, você vai procurar os pastores, o presbitério, vai dizer assim, eu profetizei para o irmão tal coisa, eu preciso que vocês analisem essa profecia. Se você recebeu uma profecia que foi de direcionamento para a sua vida, você precisa procurar o presbitério e dizer assim, olha, eu recebi uma profecia assim, procura o seu líder, procura as pessoas que você tem mais confiança da liderança do presbitério da igreja e diz assim, eu preciso que você me ajude a julgar essa profecia. Porque já aconteceu, não uma, nem duas, nem 3 vezes, de ter gente aqui na igreja que profetizou para alguém durante o culto. Por exemplo, o irmão Marlon, hoje ele é dono de uma empresa que Deus falou para mim que Deus ia dar uma empresa para ele. E veio um irmão dentro da igreja e falou assim, olha, Deus me revela que você vai abrir uma loja de calça jeans. E ele estava para abrir a loja de calça jeans, aí ele veio, pastor, eu estou tão mal, porque eu não queria abrir a loja de calça jeans, mas o homem falou, eu falei, quem mandou? Só porque ele falou, você vai fazer? Não, mas ele profetizou, eu falei, e daí? Quem é seu pastor? Ele falou, o senhor. Eu falei, então eu que tenho que julgar essa profecia. Não é de Deus. Ah, pastor, me deu um alívio. Eu falei, pois é.
Agora ele é dono de uma mecânica ali do lado daqui, na avenida, maravilhosa ali, uma benção, está prosperando. Agora imagina se ele não me procurasse e fosse abrir uma loja de calça jeans. Isso acontece todos os dias nas igrejas. E tem gente perdida. Por quê? Porque não foi julgada a profecia. Não estou dizendo com isso que agora você vai procurar gente 24 horas para qualquer tipo de profecia. Por exemplo, profecias genéricas, você não precisa nos procurar. Por exemplo, o Espírito Santo me mostra que um dia você vai casar. Amém, você tem 16 anos, vai casar um dia? Vai. Não precisa procurar, gente. O Espírito Santo me mostra que um dia Deus vai te usar. Amém. Deus me mostra que um dia você vai para as nações. Amém. Não é genérico. O Espírito Santo me mostra que Deus quer mais do teu coração. Amém. Agora, Deus me mostra que você vai casar com aquele irmão lá. Eu já vi dar muito errado profecia de casamento, irmão. É o Satanás dentro da igreja. A pessoa que profetizou isso não fez, às vezes, por maldade. Fez por criancice, por imaturidade. Fez porque ela viu que um estava olhando para o outro. Vim confirmar que é de Deus. Mas é por quê? Porque existe gente imatura dentro da igreja que vê, é a minha oportunidade de profetizar. Eu vi que os dois estão de conversinha. O Espírito Santo me falou que vocês vão casar. Aí a confirmação. Essa pessoa não profetizou. Ela viu que você estava de conversinha e ela aproveitou aquela situação para ela poder, pela primeira vez, dar uma profecia, né? E você fala, nossa. Às vezes é uma pessoa ingênua na igreja, às vezes é uma pessoa que está chegando nova e ela quer aparecer, ela quer mostrar que ela também profetiza. O que você tem que fazer? Julgar aquela profecia. Se você aceitar qualquer coisa que as pessoas falam para você, meu irmão, meu Deus do céu. Eu já vi gente falar assim, Deus mandou você largar tua mulher e casar com aquela lá. É demônio, irmão. Deus mandou você fazer as malas e ir embora daqui. A gente chega, pastor, estou indo embora. Por que não? Porque o irmão falou para mim ir embora. O irmão profetizou que eu estou indo para Portugal. Mas você não conversou comigo, não? Porque o irmão já... Quem que é esse irmão? Ninguém. O pastor nem sabe quem ele é. O teu pastor não sabe nem quem é esse louco que te falou isso. E você vai ouvir esse cara? Então preste atenção. Se você anda profetizando na minha igreja e você não fala comigo, eu vou te tratar como falso profeta, um demônio, uma Jezabel. E se você é filho da família do reino e está recebendo profecia e não está procurando os seus líderes para poder julgar essa profecia, você está em pecado, está errado e vai dar muito ruim. Profecia genérica? Amém. Profecias de direcionamento, mudança de vida, mudança de casa, casamento, sei lá o que, irmão. Pastor, irmão profetizou que eu vou ficar grávida de um menino. Também não precisa julgar. Amém. Se não for menino, vai ser o quê? Não precisa vir. E o senhor precisa julgar se vai ser menino. Não. Vai lá e faz o teste de gravidez lá, vê o que vai dar, irmão. Não precisa, entendeu? Quando eu digo assim, mudança drástica na sua vida. Agora, olha só. Profecias diabólicas. Né? Nós tivemos um falso profeta aqui na igreja que eu expulsei, tive que fazer BO contra ele, foi um inferno. Ele foi lá na igreja do apóstolo Agostinho uma vez, chegou para o empresário e falou assim, o Espírito Santo me revelou que você vai me dar 100 mil reais. Aquele demônio que passou por aqui. Uma cara de pau. Deus me mostrou, você vai me dar 100 mil reais. Demônio! Está fazendo sentido essa aula para vocês? Irmão, a última coisa que eu queria fazer hoje era dar essa aula para você, mas o Espírito Santo mandou, porque alguém estava precisando dessa aula, amém? Glória a Deus. Então, cuidado quando você, o Senhor revelou para mim que você vai pagar meu aluguel.
Entendeu? E essas pessoas têm uma ultra espiritualidade que você às vezes fala assim, eu não vou questionar. Avisado? Está avisado. Pastor, agora eu estou triste, eu não quero mais saber de profecia. Meu filho, não. Deus é profético. Existe profeta sério. Existe gente séria. Existe uma unção. Quem aqui já recebeu uma palavra ou já viu Deus cumprir uma palavra que Deus me usou? Glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... O que isso quer dizer? Pergunte para mim, apóstolo. O que isso quer dizer? O Espírito Santo não descontrola ninguém. Eu acho que ninguém entendeu. Vou explicar melhor. Eu fui tomado. Meu irmão, quem te toma é o Satanás. A pessoa interrompe o culto, no meio da pregação. Ei, eu fui tomado, pastor. Ei, cala a boca. Ninguém mandou você profetizar. Não, mas eu não consegui me aguentar. Então foi um demônio. Porque quem tem o Espírito Santo, aguarda. Por que quer aparecer no meio do culto assim? Tem autoridade nessa casa, aqui na casa da mãe Joana, para você sair gritando, fazendo o que você quiser. Nós estamos Rapaz, tinha uma mulher uma vez, entrou num GC da igreja, ela manifestou o demônio, depois saiu o demônio, ela queria profetizar, pôr a mão na cabeça da pessoa. Quem foi que viu isso aí? Quem foi o Fábio, né? O Fábio estava lá, a mulher entortou tudo assim, levantou, agora ela queria pôr a mão na cabeça dos outros. E ninguém mandou. Então, se você vai no GC, tem um líder ali, você nunca vai ser tomado para fazer algo que o Espírito Santo ele trabalha em ordem, com decência. Esse negócio que a pessoa vem marchando, não sei... Irmão, isso não é assim. Interrompendo o culto, chamando a atenção. Não funciona assim. Amém? Quando acontece uma profecia aqui no meio da igreja, de algum dos meus pastores, líderes dos presbitérios, eles me procuram, pastor, Deus me deu uma palavra, assim, 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 o senhor concorda? Concordo, vem cá, sobe aqui, por favor, fale. Com decência. Mas eu nem conheço a pessoa, ela pode procurar um líder para falar o que Deus falou. Eu já vi demônios chegar numa igreja e falar assim, hoje eu que vou pregar, viu? Que ela nunca foi naquela igreja. Deus me deu uma palavra para essa igreja. Que mistério é esse, meu filho? Por que está escrito aqui, então, no 33? Porque Deus não é Deus. Coloca o 33. Vamos ler isso aí, 1, 2, 3. Porque Deus não é Deus, senão de paz. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Existe um homem muito famoso, ele tem milhões de seguidores, e ele se apresenta como profeta, no Brasil todo. Eu conheci uma pessoa que foi motorista desse homem. Esse rapaz falou assim, pastor, eu era motorista, eu saía do culto que esse cara levava ele para o prostíbulo. Famoso, milhões de seguidores. O que ele faz 24 horas? Diga, amigo, revela. Uma das pessoas que eu convidei para pregar e cantar aqui na igreja, teve um encontro com esse ser. Disse assim, apóstolo, nunca ninguém revelou minha vida com tanta precisão como essa pessoa. Eu fiquei assim, desmontado. Revelou meu nome, revelou tudo a minha vida. E aí eu falei, o que mais que ela disse? Que Deus ia me abençoar. Diga comigo, revelador não é profeta. Como que você identifica um falso profeta? Não se impressione com revelamento. Não é nem revelação, revelamento. Por que as pessoas se impressionam? Realmente é impressionante? É. Mas
O diabo não sabe o passado? O diabo não sabe o presente? O que o diabo não sabe? Futuro. Então, o que acontece? Hoje, esses caras, eles estão na internet, no meio das lives, eles pedem pix para as pessoas. Ó, quer que eu ore por você? Manda R$80. Quer que eu ore por você? Mande R$100. Quer que eu revele alguma coisa para você? Manda tanto. São os próprios diabos, os bruxos dentro da igreja, usando o nome de Jesus e usando a Bíblia. Lembra que eu falei que a macumba da África se misturou com os santos católicos para poder ter aceitação? Hoje os bruxos, eles se chamam pastores, profetas, leem a Bíblia, por quê? Para ter aceitação. Se ele chegar para você e falar assim, eu sou um bruxo, quero arrancar seu dinheiro, você vai fazer o quê? Vai correr. Então ele vai dizer assim, eu sou um verdadeiro profeta, eu vou revelar alguma coisa da sua vida. Então não se impressione com informações que as pessoas dão. Aqui, na nossa região está cheio disso. Esses caras andam tudo por aqui, Florianópolis, Itapema tem um monte, Balneário tem, todos os lugares tem, esses caras. Só que na hora de profetizar, eles não profetizam nada. Porque quem tem a profecia na mão? Deus. Eu fui numa igreja em Lins, ela tem mais de 4.000 membros, a igreja. E tinha um cara lá que eles convidavam ele porque ele ficava revelando as coisas. Ele revelou um homem que estava com câncer no meio da igreja, entre 4.000 pessoas, nem o pastor sabia que o homem tinha câncer. E ele falou assim, vem você que está com câncer. E o homem veio chorando, a igreja começou a entrar em pranto, porque nem a igreja sabia. E o homem falou, realmente, eu estou com câncer, estou morrendo, ninguém sabe. O pastor arregalou o olho desse tamanho. E o homem falou assim, e Deus manda te dizer que você não vai morrer. Na outra semana ele morreu. Diga comigo, o falso profeta acerta as revelações, mas erra na profecia. Porque a informação está no mundo espiritual. Você pode acessar essas informações via Deus ou via Satanás. Então, você não sabe quem que está dando aquela informação para ele, se é Deus ou se é o diabo. E ele tem um dom, e ele consegue fazer, ele consegue descobrir nome, ele consegue um monte de coisa. Pastor, o senhor está me dizendo então que todo mundo que revela é do diabo? De jeito nenhum. Eles somente revelam, mas não profetizam. Os verdadeiros homens de Deus, além de revelar, profetizam, e tudo que ele profetiza, acontece. Por exemplo, Deus me revela as doenças das pessoas no meio da igreja, e elas são curadas? Então, essa revelação não é de Deus? Pastor, Deus já te revelou nome? Já me revelou nome. Ele levou coisas que vocês nem imaginam. Deus revela onde está a dor, aonde está, não sei, tudo perfeitinho. Glória a Deus. Mas o que provém depois, também acontece. Porque a profecia está na mão de Deus. Quem está entendendo? Então, eu descobri um profeta na internet que tem 1 milhão de seguidores. Vai lá e pergunta se é um homem honrado, pergunta qual é o fruto, pergunta como está o governo. O homem já trocou de mulher 4 vezes. Mas não interessa, porque Deus usa ele. Cuidado. Você que está querendo cair na mão desses trouxas. Você está sendo trouxa, cair na mão desses lobos. Quem está entendendo? Qual é a melhor profecia de todas? A palavra de Deus. Mergulha nisso aqui, irmão. A Bíblia não diz para você procurar profeta. A Bíblia não manda você procurar profeta. Tem gente sentada aqui agora que no seu celular tem o telefone de 4 profetas. O dia que dá ruim, vou ligar para alguém para orar por mim. Não falou o que eu quero, vou ligar para o outro. Isso, irmão, assim, com esses profetas, aí eles fazem o seguinte. Conheci uma menina. Eu quero saber se é de Deus. Profeta, ora por mim, não posso falar o que é. Aí o profeta diz assim, foge que é laço. Aí ele, não, amém, me desliga. Não foi de Deus, eu vou ligar para o outro. Aí quando chegou e falou assim, vai que é tua, Tafarel, ele é de Deus. Vocês acreditam que tem gente aqui sentada entre nós, que qualquer coisa que acontece, liga para 2, 3, 4, entre aspas, profeta? Você acha que isso está na Bíblia, irmão?
Qualquer dúvida que tem, vai consultar o horóscopo. Só mudou, irmão. Agora virou o quê? Gospel. É o mesmo vidente do Satanás, só que agora ele aparece como gospel. Porque agora você não tem... Ele substituiu o Espírito Santo na sua vida. Quem já viu alguém, não está aqui entre nós, quem já viu alguém que fica ligando, tem uma listinha de profeta, telefone para ligar, para poder descobrir o que Deus quer falar. Alguém já viu isso? Me ajuda? Algumas mãos, o resto estão tudo com vergonha. Quem está entendendo? Está fazendo bem essa aula? É necessária essa aula? Sabe por que é necessário? Porque 2024 vai ser o ano do governo. E nós precisamos de fundamento, nós precisamos ser uma igreja séria, nós precisamos ser uma igreja blindada. E eu não estou pregando isso aqui para te desanimar, eu estou querendo pregar para você, para dizer que existem verdadeiros homens de Deus, e você só tem que aprender a identificar, e você não vai passar por nenhum momento triste na sua vida. Eu já tive cada experiência, irmão. Eu fui na África, lá quando Deus me revelou sobre a Igreja de Família do Reino. E veio uma irmã que eu profetizei para ela. Eu sou profeta, amém? Depois eu posso dar o nome dela, é Thaís. Ela é pastora em Moçambique. O marido dela chama Creva. Eles são pastores. Eu cheguei para a Thaís. Eles vivem assistindo a gente. Se brincar, está assistindo agora. Falei assim, olha, você vai ficar grávida, vai ser um menino. Específico, uma profecia, porque só Deus sabe o futuro, amém? Ela começou a chorar, não de alegria, ela começou a chorar de medo. Ai, apóstolo. Na verdade, naquela época era pastor. Ai, pastor. Eu falei, o que foi? Ela disse assim, pastor, eu tenho tanto medo de engravidar. Eu falei, mas por quê? Foi porque a irmã fulana de tal, que é do diaconato da igreja, profetizou para mim que o meu primeiro filho vai nascer com síndrome de Down. Aí eu falei, por isso que Deus me trouxe aqui, para quebrar essa palavra maldita. E falou que ia nascer uma menina com síndrome de Down. Eu falei, nem vai ser menina e nem vai ter síndrome de Down, vai ser um menino perfeito. Não fechou o ano, o bebê nasceu, 9 meses depois. Naquela mesma semana ela engravidou. E o bebê é perfeito, e é um menino, e eu sigo eles aqui no Instagram, e eles seguem a gente. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Não aceite profecia de desgraça. Aquela irmã do inferno tinha inveja dela. Porque ela era uma moça bonita, estava recém-casada, ok? E aquela irmã do Satanás, dentro da igreja, diaconisa, tinha tanta inveja dela que jogou uma maldição nela. Pastor, isso acontece dentro da igreja? Irmão, a igreja é igual a qualquer lugar do mundo. Tem gente boa e tem gente que não presta. Nós não somos isentos disso. Então, o que acontece? O que tem que seguir a profecia? O amor. Então, não aceite um filho do cão que tem inveja lançar uma maldição sobre a sua vida. Estou vendo um vento chegar na sua vida. Vai vir um vento, varão. Aguenta. Repreende, fala, o sangue de Deus tem poder, irmão. Não aceito, não. Tem gente que vai e aceita. Ai, amém. Não aceita, não. O Senhor manda te dizer que você vai cair enfermo numa cama. Mas ele vai te livrar. Que conversa, irmão. Eu não aceito profecia de desgraça na família do reino. Você tem a minha autorização para repreender na hora e vem contar que eu quero descobrir quem quer ser filho de Satanás. Nós vamos expulsar ele da igreja. Pastor, o senhor expulsa da igreja? É muito, irmão. Inclusive, já tem essa fama de expulsador. Tem gente que fala que não concorda. Então, você tem que jogar a Bíblia no lixo, irmão, porque Paulo mandou expulsar um monte de gente. Mas você não precisa ficar com medo. Pergunte assim, apóstolo, qual é o critério
para expulsar alguém da igreja. Muito, muito simples, para você nunca mais ficar com medo de ser expulso da igreja, ou achar que o pastor é injusto, ou achar que o pastor é ruim, que o pastor é autoritário, que o pastor não sei o quê. É muito simples. Quem quer saber? Todo mundo que peca contra si mesmo e destrói sua própria vida, nós vamos ajudar. Adulterou, vamos ajudar. Encachaçou, vamos ajudar. Nós vamos te ajudar, meu filho, porque você precisa de ajuda. Né? Foi preso, vamos te visitar na cadeia. Né? Você está usando droga lá no beco, a gente vai botar você no centro de reabilitação, nós vamos te ajudar. Porque você está destruindo quem? Sua própria vida, sua família, então a gente vai te ajudar. Nós só expulsamos quem destrói a igreja. Porque ela não está pecando contra ela, ela é um lobo no meio das ovelhas. Então, qual que é o único critério? Resumido, se alguém destrói a igreja, essa pessoa precisa ser tirada fora, porque ela está destruindo a igreja. Se ela destrói a própria vida dela, a gente ajuda ela, para ela não destruir mais a vida dela. Fez sentido? Então, um pastor, por que as igrejas não crescem? Porque o pastor, ele acha que igreja é pública. Desde quando o governo paga o aluguel da igreja? Não é público. Aqui, você é um convidado privilegiado de ter entrado aqui. E para você continuar aqui dentro, você vai ter que andar dentro das normas. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui tem pastor, tem pai, tem autoridade, tem seriedade. A coisa é organizada. Então você vem aqui destruir a igreja, nós vamos te tirar da igreja. E se precisar, vamos chamar a polícia. Esse que eu falei que eu expulsei, com o BO da polícia, tudo do jeito. Por quê? Porque ele andava de casa em casa, profetizando, aquele dos 100 mil, profetizando nas pessoas da igreja, que todo mundo ia dar dinheiro para ele. Vagabundo. Ai, mas tadinho dele, tadinho da igreja, tadinho das ovelhas. Quantas pessoas hoje estão no mundo por causa de gente vagabunda igual essa? Ai, nunca mais volto à igreja, fizeram mal para mim. Aqui não se cria, meu filho. Quem entendeu? Destruiu a própria vida dele, a gente estende a mão. Começou a destruir a igreja, a gente? Faz sentido para vocês? Por exemplo, uma coisa que eu expulso, fofoqueiro. Pastor, o senhor expulsa fofoqueiro? Expulso fofoqueiro. O fofoqueiro, ele é pior que o falso profeta. Tem gente que fala assim, nossa, o profeta é terrível. Se você é fofoqueiro, você é pior que o falso profeta. Pior. E se eu te achar, você vai ter uma ordem de expulsão dessa igreja. Está na Bíblia isso? E como está na Bíblia? Posso mostrar onde está? Inclusive, o fofoqueiro, ele é pior que o assassino. Se você assassinar, a gente te ajuda. Sim, matou alguém, nós vamos te visitar na cadeia. Rapaz, mas que besteira você fez, você matou o cara. Se você é fofoqueiro, a gente te expulsa e nunca te visita, nunca mais. Está escrito na Bíblia. Se você não gostou, joga a tua Bíblia no lixo. A minha Bíblia, a tua Bíblia, está escrito que o fofoqueiro, ele é pior que o assassino. Quem quer saber por quê? Vamos ler onde está escrito isso? Para a gente terminar o culto, porque hoje foi um culto light. Foi um culto assim bem, né, uma palavra, mamão com açúcar. Onde que está? Provérbios 6, 16. Aí se eu achar um fofoqueiro esse ano. 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Irmão, você já imaginou? Deus é amor, amém? Mas Ele também odeia algumas coisas. Deus odeia. Diga comigo, Deus odeia 6 coisas. Mas a 7ª abomina a sua alma. É pior do que odiar. Vamos ver quais são as coisas que Deus odeia e o que abomina, que é acima do ódio para Deus. Primeiro, o que Deus abomina? Olhos altivos, o arrogante. Deus não aguenta gente arrogante. Língua mentirosa, porque quem é mentiroso é filho do diabo, porque, né? Quem que é o pai da mentira? Olha o que diz. Mãos que derramam sangue inocente, o assassino. Deus odeia assassinato. 4,
o coração que maquina pensamentos perversos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. Eu li errado, 5 ou 6? Ok. E o 6º, a testemunha falsa que profere. E qual que Deus odeia e que Deus abomina acima, que não é nem odiar, é acima? O fofoqueiro. O que semeia contenda entre irmãos. Me pergunte por quê, pastor? O fofoqueiro é pior que o assassino. Porque o fofoqueiro, ele não mata uma vez como o assassino, ele mata 1000 vezes. Diga comigo, o fofoqueiro não mata uma vez. Ele mata 1000. Me pergunte como, pastor? Ele mata no seu coração. Pois ele mata no teu coração. Ele mata no teu coração. E ele vai matando. Você sabe quantas de vidas estão destruídas dentro da igreja por um desgraçado fofoqueiro? Por um filho de Satanás, que Deus... Você quer ver? O fofoqueiro nunca prospera, irmão. O fofoqueiro vive na miséria, a vida dele é uma desgraça, porque Deus odeia ele mais do que ele odeia o assassino. Olha o que é um demoniado desse, como que eles fazem. Você viu que o Luiz só senta na frente? Ela, presta atenção. O que essa pessoa endemoniada fez? Jogou uma sementinha. A Ju ama o Luiz. A Ju admira o Luiz. Só que agora esse filho do cão jogou uma sementinha, uma contenda entre... Agora no próximo culto que ela vir, ele vai ver ela sentada na frente e vai... Ele só senta na frente. Matou o Luiz no coração dela. Porque agora ela já não tem mais a admiração que tinha antes. E o fofoqueiro só semeou uma sementinha. Aqui não se vai criar, meu filho. Se eu descobrir que tem fofoqueiro, vou te tratar pior que o falso profeta. Sabe o que o fofoqueiro faz? Ele chega numa roda e fala assim: você já viu que o pastor só atende os empresários? Demônio, eu vou te pegar. A pessoa me amava. A pessoa me admirava. E agora ela disse: então o pastor agora só atende empresário. Aí o dia que ela me vê almoçando com o empresário, sabia? Aí, ó. Quem aqui não é empresário e eu te atendi, levanta a mão. Aplauda o Senhor, irmão. Mas olha o tanto que é diabólico. Se você faz isso, vou te falar como que é a sua vida. Você é um pobre, miserável, desgraçado, infeliz. A tua vida nunca criou nada. Tudo deu errado para você até hoje. Você tem a pior maldição da Bíblia sobre a sua vida se você é um fofoqueiro. Você tem a pior maldição. Porque sabe o assassino, qual que é a maldição dele? É a maldição de ser vagabundo. Essa era a maldição que caiu sobre Caim. Caim matou Abel e se tornou o quê? Vagabundo. Na palavra vagabundo no sentido literal, de vagar pela terra sem ter raiz em lugar nenhum. O fofoqueiro nunca cria raiz no emprego, nunca cria raiz numa igreja, nunca cria raiz no trabalho, nunca cria relacionamentos duradouros, e ela tem o espírito de Caim, que ela vai vagando pela terra sem criar raiz em lugar nenhum. Mas aqui não tem isso. A família do rei não passa nem perto. Fique em pé nessa noite. Vamos aplaudir o Espírito Santo, aleluia. Toca aí, filho, vamos amenizar a situação. Irmãos, para essa igreja crescer, nós precisamos de fundamento, amém? Talvez você veio aqui como visitante e falou assim: meu Deus, eu achei que o pastor ia revelar alguma coisa hoje, culto profético.
Revelei os filhos do cão. Eu amo o profético. Sabe por que eu ensino isso? Porque eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Eu ensino isso para blindar a sua vida, te cuidar, te guardar. Eu vou falar uma coisa para você, eu não me acho. Não estou falando isso para você não acreditar em outros homens de Deus. No Brasil tem pelo menos 7.000 homens de Deus que são sérios. Em Balneário Camboriú tem homens sérios? Tem homens sérios. Camboriú tem gente séria? Tem. Itapema tem gente séria? Tem. Tijuca tem séria? Floripa tem gente séria em todo lugar. Essa igreja é profética, nós vamos continuar fluindo no profético. Mas com entendimento, revelação, conhecimento, postura, entendimento. Eu profetizo que nesse ano nós vamos multiplicar. Se nós somos 1.000, vamos ser 2, vamos ser 3, vamos ser 4. Porque Deus vai acabar com a fofoca entre nós. Deus não vai permitir Jezabel dentro de nós. Deus não vai permitir falsos profetas entre nós. Nós vamos ser guiados pelo amor. Seu amor que está guiando você. Aleluia, vai dar certo. Deus vai te usar. Aleluia. Baixa um pouquinho as luzes para mim. Eu quero orar pelas pessoas que estão precisando de ânimo, estão precisando de força. Quero orar pelas pessoas que vieram essa noite e falaram assim: pastor, eu preciso de um toque do Espírito Santo. A vida está difícil, não estou conseguindo carregar esse peso sozinho. Estou com vontade de desistir. Se você está precisando dessa força desse ano, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pode encher o altar aqui, eu quero orar por todos vocês. Deus vai restaurar tuas forças, tua energia. Deus vai colocar você de pé nessa noite. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai tirar tristeza, angústia, depressão, ansiedade do seu coração. Aleluia. Vem aqui nesse altar que eu quero orar por você. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui. Às vezes você está dizendo assim: eu não estou aguentando, está muito difícil, pastor. Ore por mim. Às vezes dá vontade de desistir do casamento. Às vezes dá vontade de desistir de ser crente. Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca. Vem nesse altar que eu quero orar por você. Você vai sentir como uma cachoeira caindo sobre você, renovando você. Vai sentir as águas do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, aleluia.